concordarem, com muito prazer, vamos ouvir a doutora Luciara, que é fonoaudióloga e certamente tem muito a contribuir com esta audiência pública. Com a palavra, a doutora Luciara. Bom dia a todos, então. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho, eu prometo ser bem breve. Eu vou passar um pouquinho a minha realidade como fonoaudióloga, porque, como o doutor falou, o paciente de cabeça e pescoço tem que ser assistido por uma equipe multidisciplinar. É o fonoaudiólogo que vai reabilitar esse paciente. Sem ele, esse paciente muitas vezes não vai conseguir voltar a comer por boca. Sem ele, muitas vezes, esse paciente não vai mais conseguir voltar a falar, prejudicando totalmente a qualidade de vida. Então, a minha realidade, no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, a gente consegue fazer um trabalho muito bom, onde eu recebo esse paciente antes da cirurgia, encaminhado pelo médico cirurgião. Lá, eu acolho esse paciente, explicando para ele quais são as possíveis sequelas que ele vai ficar. Então, o paciente vai para a cirurgia sabendo quais são as sequelas e como que ele vai ser reabilitado, para que não seja uma surpresa após ele se enxergar no espelho, abrir a boca e não ter mais a língua. Ou se olhar no espelho e ver que ele tem um buraco no pescoço, um estômago que vai ser para o resto da vida. Então, a gente precisa do fonoaudiólogo inserido nessas instituições para estar fazendo, então, a reabilitação desses pacientes. É muito mais fácil você reabilitar um paciente, fazer ele voltar a comer pela boca quando ele tem a metade da língua, do que quando ele não tem a língua inteira. Então, tudo que foi falado do diagnóstico precoce é muito importante. A gente precisa estar recebendo esses pacientes no hospital para reabilitação no início da doença. Por quê? Porque as sequelas serão menores, vai ser mais fácil de reinserir ele na sociedade. E a gente sabe que ainda no nosso país, principalmente no estado onde eu vivo, que não tem fonoaudiólogos inseridos nesses hospitais. Então, o paciente ele é curado, o paciente retira o câncer, e aí? O que acontece com esse paciente? Nunca mais vai poder comer? Não vai voltar a falar? No caso do paciente sem a laringe, ele tem 3 formas de voltar a falar. E o paciente, quando vai ser indicado essa cirurgia, ele tem que saber que ele poderá voltar a falar. Claro que a voz laríngea ele não vai ter mais, mas ele vai ter a oportunidade de voltar a se comunicar, de ser inserido na sociedade. Então, o papel do fono com esses pacientes é muito importante. A gente precisa capacitar mais profissionais também, que trabalhem com esse tipo de paciente. A gente sabe que não é uma área muito fácil, né, doutor? De estar trabalhando. Porque, como vocês viram, quando você mostrou as fotos, todo mundo se apavorou. Né? Isso que você foi bem light. Né? Então, assim, vocês imaginam, para a gente que trabalha com essa população, é difícil. Vocês imaginam essas pessoas saírem na rua. Então, a campanha Julho Verde está aí para isso também. A gente precisa mostrar esses pacientes para a sociedade. Pacientes não, porque antes de paciente eles são pessoas. E é isso que a gente tem que mudar também, a forma de tratar. Eu não posso ver esse paciente só com um paciente sem língua ou um paciente sem laringe. Ele vem de uma história. Não é muito difícil do paciente chegar lá chorando para mim. Né? Então, a gente tem que estar preparado para estar acolhendo esses pacientes também. E não é só curar o câncer, né? A gente sabe que às vezes a gente consegue, botar esse paciente, essa pessoa, na sociedade de novo. Lá em Chapecó, eu coordeno um grupo há 7 anos, um grupo de apoio a pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E a gente faz muita palestra em algumas empresas, falando. Os pacientes vão e falam sobre a problemática, porque é muito diferente você escutar um profissional falando do que você ver um paciente falando, uma pessoa falando que sofreu aquilo ali. E essas cirurgias são muito mutilatórias. Como o doutor falou, uma cirurgia na barriga a gente consegue esconder. E o câncer de cabeça e pescoço está na cara. Então, eu peço a ajuda de todos vocês para que nos apoiem, para capacitar esses fonoaudiólogos, para estar trabalhando com essas pessoas, para a gente mudar a qualidade de vida de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciara, pela efetiva contribuição a esta audiência pública. A senhoria falou com tanta propriedade e conhecimento de causa.